Minha gente amada, olha o relógio da Cana Brava marcando 7h33. A partir de hoje nós vamos ter a satisfação de ter aqui um apoio técnico importante. Olha aí, a pressão. De tanto ele futucar nas redes sociais. Eu só lembro da água, mas tudo bem. De tanto ele futucar nas redes sociais, eu o convidei a estar com a gente aqui, prestar esse serviço a mais pessoas, né? A rede social tem um alcance e a rádio tem outro alcance. Eu acho que ele substancia, dá uma moral aí pro seu conteúdo, que contempla, é bom pra caramba. Né? Gosto quando você faz análise de computador e de notebook, onde você fez de um Dell e de um positivo. Que é aquilo. Américo Júnior, AJ Micros. E aí, mano, chega mais perto desse bicho aí. Bom dia. Bom dia, tudo bem vocês? Alegria. Cleison, bom dia, Érica, bom dia, Marcelão, bom dia vocês ouvintes. Então, cheguei aqui na Cana Brava, em convite a seu Cleison aí, pra falar um pouquinho sobre o que tá acontecendo na nossa região, né? Que é a questão dos raios. Opa, né? Pois é. Essas chuvas, esses prejuízos que os raios têm dado aí a todo mundo. Você é técnico e recebeu lá uma enxurrada de equipamentos danificados. Equipamentos né? de computadores, notebooks e... Inclusive nosso aqui. E muito também de internet em zona rural, que o pessoal em zona rural usa antenas, né? E essas antenas são sensíveis, queimou muito, é muito prejuízo. E eu vim abordar um pouco desse assunto aí para os ouvintes. Tá se armando de novo. Tá se armando de novo hoje. Já tá chovendo, né? Já tá chovendo, aqui, mas hoje aparentemente não vai ter raio, não. Mas, primeiramente, vamos entender o que é o raio e o que é um trovão, para depois saber o que é que ele causa. Então é o seguinte, o trovão é o som que o raio produz, por isso que a gente primeiro vê o raio e depois escuta o trovão, porque a luz é mais rápida que o som. Então primeiro o raio cai no solo e depois vem a zoada, porque o som anda mais devagar em comparação à velocidade do som. Todo choque de nuvem lá em cima gera um raio. E todos caem? Não todos necessariamente, caem, né? Não necessariamente. Vou fazer aqui uma análise assim para o pessoal entender, para mim não falar de elétrons, prótons e nêutrons e confundir a cabeça de todo mundo, mas vamos lá. Faça de conta que pega uma bateria de carro onde você tem um polo positivo e negativo, o lado vermelhinho e o lado pretinho. Se você juntar os dois, voa fogo, não é isso? Você pegar um fio, voa fogo. O lado vermelhinho é a Terra, o lado negativo são as nuvens, certo? E eles precisam, digamos assim, às vezes eles se equalizam, eles precisam os elétrons ir de cima para baixo ou de baixo para cima, porque, para quem não sabe, existem raios descendentes e ascendentes. Descendentes é os que descem e ascendentes os que sobem, acredite se quiser. Sobe também raio da Terra? Também. São mais raros, mas acontecem. Olha aí, Marcelo, você sabia dessa, Marcelo? Então, raios ascendentes? Isso. E o pessoal pensa que raio só cai em lugar alto. Não é bem assim. Não tem nada a ver a altura. O que faz o fator raio acontecer são diversos fatores, como pressão atmosférica baixa, que as nuvens vão baixar. Puxa mais para vocês o microfone. Que as nuvens vão baixar. E a questão do ar. O ar, ele não conduz a eletricidade até certo ponto. Mas, quando se tem umidade alta por causa da chuva, quando se tem uma pressão atmosférica adequada, o ar passa a conduzir a eletricidade e essa condução de eletricidade leva o raio a acontecer. Veio afiado ele, Eric. Ele fez uma aula. Opa! Faz o raio acontecer. E essa descarga elétrica, para quem não sabe, pode chegar... O mínimo é 100 milhões de volts e o máximo a 1 bilhão. Acredite que é 1 bilhão de volts. Maria. Certo? Então, por isso que arrasa tudo, lasca o chão, estoura a árvore, queima seu dispositivo. Mata animais. Mata gente. Enfim, é uma voltagem absurda e não causa mais prejuízo porque é muito rápido, né? Porque é muito rápido. E não se pode protestar contra a natureza. Não se pode protestar contra a natureza, porque o pessoal quer, às vezes, garantia de produtos que estavam ligados. Mas, poxa, é causa natural. É complicado isso. Até se fosse falar disso aqui, era 2 horas de relógio sobre isso. Se lascou aqui com o negócio de raio. Como evitar que você queime seus dispositivos em casa? Como evitar? Né? Já entendemos como o raio funciona. Então, como evitar? Primeiro, antes de você do como evitar, o para-raio, como é que ele funciona? Explica pro pessoal de casa. O para-raio, ele vai
colocar assim um modo bem simplificado, ele vai direcionar a energia do raio diretamente para um ponto no solo específico. O raio, quando eu era criança, eu pensava que o para-raio ele servia para repelir o raio. Não. Para o raio não encostar, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O para-raio ele chama o raio para ele, para pegar aquele raio e conduzir diretamente para o solo via um cabo de cobre ou de aço, o que for, para só atingir aquele determinado ponto e não pegar. Se um raio, Deus o livre, cair na torre aqui da Canabrava, ele será direcionado ao solo. Porém, o que tiver aqui próximo vai sofrer com esses empecilhos. Eu né, devia assim, nem ter esse para-raio aí, inclusive. Mas a lei exige a que a torre gente já, tenha. olha, hoje em dia as torres não utilizam mais para-raio, sabia? Os projetos atuais de qualquer torre, seja de transmissão de celular, de internet, não utilizam mais para-raios, porque a própria estrutura já está sendo usada aterrada. Exato. Antigamente fazia-se aterramento de cobre, gastava uma fortuna com hastes de cobre no solo. Aconteceu aqui. Puxa um fio de cobre caríssimo parece. lá para cima, e hoje em dia o que é que faz? Eles fazem um aterramento com as hastes, mas ligam no pé da torre. E acabou, a torre está aterrada. A torre se transforma num para-raio. A torre vai conduzir aquele raio diretamente para o solo para evitar. Isso tudo é para evitar que o raio chegue na rede elétrica. Isso tudo é para se resumir a isso. Porque o que queima é o raio vir a corrente pela rede elétrica. E a Coelba não tem nada a ver com isso, a distribuidora de energia tem nada a ver com isso. É um empecilho natural. Não é verdade? Então, como você previne isso? Existem duas formas, basicamente. Retirar da tomada e chamar por Deus. Né? E chamar por Deus porque... Não, já que tirou da tomada, deixa Deus lá quieto. Não, chamar por Deus para ele não chegar perto da sua casa. Sim, porque, claro. como eu disse, não precisa ser um local alto para cair o raio. Se aquele determinado local tiver com as condições de ar perfeitas, o raio vai descer ali, mesmo sendo baixo. Aquela última chuva que a gente teve, caiu um raio no pastorador aqui, e é baixo. Eu sei que tinha sido aqui na rádio, cara. Eu disse, meu Deus do céu, quando eu liguei o rádio, fora do ar, eu vi, estourou, foi tudo lá na rádio. Foram dois que teve, um ali próximo à Sérvia, aqueles eucaliptos, que é alto, e outro teve aqui no pastorador. Agora, Américo, Mazinho, que tava aqui na rádio na hora, ele disse que esse cabo aqui, que é um cabo fibra ótica, ele deu um estalo, pá! Pode acontecer isso? Olha, é o seguinte... Vamos um tema aqui que alguns vão me matar depois. O pessoal dos provedores não me mata. É o seguinte, já acontece, ou acontecia muito antes, quando caía raios, queimava os roteadores da casa de todo mundo, né? E isso aí é porque é uma rede, é um cabo, sai de uma casa que vai para outra casa, que vai para outra casa. Então, necessariamente, o raio caía 2, 3 quilômetros da sua casa, mas seu roteador ali queimava. Porque vem a energia por esse cabo que sai do poste e entra na sua casa. Mesmo fibra ótica? Aí, calma. Existe um curso de instalação de fibra ótica, né, que alguns provedores fizeram, outros não, e nesse curso quem fez e segue a risca, porque não importa fazer, né, Cleiton? Claro. Tem que seguir a risca. A fibra ótica, não dá pra ver aí, mas ela tem a fibra, mas ao lado ele tem dois metaizinhos que é para proteger a fibra. Sim. Então é um metal que está passando do poste para sua casa. Como evitar isso? Agora, apesar do estalo, ele não queimou passa. E não queimou o roteador. Ele não passa, porque a emenda isola. Entendeu? Bem, muito entendeu? bem. O metal só chega até aqui e o resto é só plástico. Então não vai passar pro roteador. E como evitar? Vamos lá. Evitar, basicamente, é o seguinte: se você não pode ficar sem aquele dispositivo, sem sua geladeira, sem sua televisão, naquele período dos trovões, tira da tomada. Se você não pode, existem ferramentas, dispositivos para evitar isso. Primeiro é você chamar um eletricista de confiança e instalar o tal do DPS no seu quadro de distribuição da sua casa. DPS? Sim, DPS. É um dispositivo que ele, ao ter um pico elétrico, ele não só protege de raios, mas de picos elétricos. Vou anotar que eu vou botar isso lá na roça, queima bomba todo dia. Isso, o DPS é um dispositivo que quando a energia dá um determinado pico, ele entra em curto, funciona como um disjuntor e faz o disjuntor desarmar automaticamente, e isso em milissegundos, não chega nem a um segundo a ação dele. Sim. Em milissegundos, ele já desarma seu disjuntor, fazendo com que aquela subtensão não passe para seus dispositivos. Né? Existe isso, o DPS, é um meio de se evitar. O segundo é você ter aterramento. Não é caro não, Américo. Não. R$50? R$50. Só que seria um por cômodo por distribuição da casa.
Tá? Então não é um para casa toda. Você não bota no contador só, não? Não, você tem que colocar no quadro de distribuição. Mas nossas residências aqui da região, como a grande maioria são construções antigas, não tem o quadro de distribuição. Então colocaria o DPS próximo ao contador e chamaria por Deus. Mas para esse DPS funcionar, precisa de um aterramento. Sim. Novamente uma haste no chão, ligado nele e tal. Então um eletricista que você chamar vai ter que entender, é a parte dele. Sim. E uma das formas é todas as tomadas da sua casa ter o aterramento. Para quem não sabe, aquele terceiro pino, né? Tomadinha tem 3 pinos, aquele terceiro é o aterramento, muita gente quebra. E não, minha tomada é velha, deixa só os 2 pininhos. E aí o que Se não precisasse, não tinha modificado. Não tinha modificado. Inclusive, eu quero aproveitar para falar que muitos notebooks hoje em dia dão um defeito no teclado de começar a escrever só ou param algumas teclas justamente porque eles usam em tomadas sem o aterramento ou quebram aquele pino do aterramento. Opa, se tá ali, olha aí, hein? Super dica aí. Super dica. Se tá ali aquele aterramento... Você vai fazer sucesso, cara. Eu sou curioso demais e você é inteligente, você manja nesse negócio. Obrigado. Entendeu? Deixa isso parar no ar, como diz o cara. Você manja, deixa isso parar no ar. Então... tem que ter o aterramento, tem que ter o DPS no seu quadro de distribuição, contrate seu eletricista, isso é muito importante, o modo DPS. Se você já tiver energia solar, o pessoal da energia solar já colocou isso para você, porque a Coelba só vai ligar sua energia solar se tiver o DPS no quadro de distribuição. Então isso é muito importante. E existem dispositivos. Vende DPS em Pombal ou só na internet? Vende sim, né? Então, vende sim. Não vou falar nomes porque quase todos têm. Então beleza. E existe um dispositivo, uma marca brasileira, pessoal, é brasileira, chamada iClubber. É mesmo? Eles produzem os melhores dispositivos DPS para uso doméstico. O que é isso? Filtro de linha com esse protetor DPS embutido dentro dele. Sim. Existe o iPocket, que é como se fosse um Tzinho que você liga na tomada e ele sai, e ali dentro tem dispositivos que protegem de surtos elétricos, no caso do raio, e é uma marca brasileira. São produtos meio, digamos, salgados o preço, mas eles são os melhores. Mais salgado é comprar um notebook depois. Ou um computador, como muito acontece lá. O pessoal compra um computador de R$8.000 e pluga direto na tomada, sem um filtro de linha desse que custa R$120. Então eu acho um absurdo. Questão de inteligência, né? Questão de inteligência. E assim, eu até vendia na minha loja, quero aproveitar aqui para fazer um merchan da J Micros, eu até vendia na minha loja o DPS da iClub, mas era muita pouca venda. Eu explicava pro cara para que servia, como que... Mas não, é caro, aquele ali de 25 vai dar certo. Eu já preciso de 25, só é um T, não tem nada dentro, é um T. E não tem proteção não. A marca é iClubber. iClubber. Muito legal. Clubber. Muito brasileiro, eles vendem direto no site, mas vários outros sites revende o produto dele. Protege. Esse protege contra raio. Agora, não tô ganhando nada deles, não. Claro. Agora me diga uma coisa. O raio não caiu aqui na rádio, como eu suspeitava. Meu amigo, quando deu aquele estouro, eu tava naquela velha cesta vespertina. Pá! Aí aquele clarão, meu Deus do céu, foi na rádio. Aí liguei o rádio, aí eu, eita, meu Deus do céu, o Mazinho tá lá. O que será que aconteceu? Aí eu liguei, Maza, e aí? Mas demorou um pouquinho, disse, oi, Cleuson. Caiu tudo aqui. Rapaz, deu um estouro aqui, eu disse, Maza, sai daí, desliga aí, se sai daí agora. Sei lá o que foi, né? Puxa a tomada e sai daí agora, né? Sai daí agora. Então, isso aconteceu... Mas deu um estouro, e foi esse estouro aqui na fibra ótica. Então, isso aconteceu porque sempre há fios condutores elétricos dos postes para sua residência. Você tinha queimado tudo, cara. Sempre há condução. Então, o raio, como eu falei no começo, não necessariamente precisa cair na sua casa. Mas queimou, tá? Mas ele vem pela rede elétrica. Você viu lá os equipamentos que eu lhe mandei lá. A placa de som, uma placa de som que eu acho que é uma pequena fortuna, e uma placa de vídeo que é uma grande fortuna. Verdade. Então, poderia ter evitado com a iClub? Poderia. Poderia. Se tivesse ela aí na sua tomada geral, um iClub desse, pelo menos o iPocket, poderia ter evitado. Não sei de certeza, porque é como diz, uma casal natural. É de 100 milhões a 1 bilhão de volts. Então, não tem como você prever se
isso e realmente iria proteger. Porque se ele cair na sua casa, você pode ter iClub, iDeus, ai Nossa Senhora. Não tem jeito. Não tem jeito, ele cai na sua casa. No tabuleiro, não sei se vocês sabem, aquele estrondo que deu no tabuleiro, matou 2 bois, ali próximo à fazenda de Manuel Sampaio, foi 2 bois mortos. Pegou na casa do rapaz o raio, ele abriu um buraco no telhado, tinha uma criança próxima, a criança desmaiou, chegou a desmaiar, e foi aquela agonia, o piso da casa trincou, não abriu aquele vão terrível, mas o piso trincou, rachou o piso da casa, e foi aquele estrondo. O raio bateu no telhado da casa e saiu andando pelo terreiro, pro lado de fora, até uma árvore, ele parou numa árvore, e nesse rastro, matou 2 animais rasgando o sol. Então, assim, é uma coisa perigosíssima, que não tem como prever onde vai cair, não tem. A única prevenção que existe é, se você puder, tira da tomada. Muita gente desliga o disjuntor e acha que está seguro. Mas não, porque quando você desliga o disjuntor, você está parando a fase, mas o neutro, a outra fase, o neutro tá que está vindo do poste, está vindo da casa, o fio da fibra ótica ou do cabo de rede do provedor está entrando na sua casa. Então, existem várias maneiras. Então, correto, melhor solução, retira. Quando tiver muita chuva no céu, eu digo, muita luz no céu, você se prepare. O primeiro sinal que vai queimar algo é o som, né? Deus é tão bom, a evolução é tão boa que ele manda um aviso, que é o trovão. Então, se você escutar trovões, desligue logo, não espere, não. Não espere, porque o trovão é o aviso, né? É o bicho. Então é isso, cara. Obrigado por ter vindo. Obrigado Acho que esclareceu. Perguntas aí, Érica? Você ficou só olhando? Não, é porque o pessoal tá falando, na verdade é o seguinte, o Américo, ele tem uma explicação didática, né? Então não tem o que... Tá tudo muito claro. Tá tudo muito claro. Eu tava vendo aqui, já parou a chuva, né? A chuva já parou. Mas há uma previsão, segundo os meteorologistas, sim, de raios, né? E trovões, hoje ainda nessa região. Muito boa que é a explanação de Américo. Semana que vem você tá sexta-feira de novo aqui. Vamos procurar outro tema, que já gostei. Muito obrigado. E eu quero aproveitar o espacinho da rádio também para falar com vocês, ouvintes, a seguinte questão. Eu sou um cara relativamente jovem, já tenho 30, mas ainda sou jovem. Sim. E eu vejo aqui muito a questão da nossa região, esse formigamento em assuntos de todos. Fulano caiu de moto na rua, política. Não que eu seja contra isso, não. De vários segmentos. Eu também gosto do Panavoezinho de vez em quando. É uma maravilha, o fuá é ótimo. Eu também gosto, só que assim, eu vejo, principalmente a juventude, não se importa com isso. O pessoal tem um celular na mão que faz tanta coisa e você não sabe nem 10% do que ele pode fazer. Verdade. E muitas vezes você fica ali no TikTok, vendo fofoca e poderia ir no YouTube, né? E botar um vídeo e tal. Então, assim, aproveita o espaço da rádio e aproveito o seu, Clis, que a rádio, queira ou não, você é o sócio majoritário, como se fosse praticamente o dono da Petrobras, estamos aqui, né? Sócio majoritário, 51% das ações da Canabrava pertencem. Se é uma rádio que não tem dono, essa daqui, o dono é todo mundo. E eu quero aproveitar o espaço para dar uma sugestão da criação de pelo menos um programa, semanal, porque não é todo mundo que gosta desse papo, eu entendo. Sim. Seria um público, assim, diferenciado. Conectado, uma coisa assim. E criação de um podcast semanal, um programa estilo podcast. O programa pode se transformar num podcast. Um podcast, entendeu? Seria transmitido esse programa, onde a gente entrevistar diversas pessoas de diversos setores da cidade. Um eletricista, um mecânico. Enfim... Temos vários profissionais, um profissional de TI que trabalha numa empresa grande, quais os problemas dele. Então, assim, eu acho que é um assunto, porque muito lojista hoje, Pombal, ele tem o TI como um pavor. Ele gasta com viagens, ele gasta com... TI é o técnico de informática, viu? TI é o peão que vai fazer o computador funcionar. Para as pessoas saberem, né? É aquilo da tecnologia da informação. Da informática. Então, muitos empresários têm a visão errada do TI, né? Investem em tudo na sua loja, investem em beleza, investem e o TI, em viagens, investem... Aí depois só vai lá quando der pau no curso de capacitação, entendeu? Verdade. Só deixa o TI por último, né? Então, muitas fazem isso porque não tem conhecimento. Achei muito pertinente o tema, até porque assim, o marketing digital
Está em alta. Tá em Muita alta. gente aqui está fazendo, Então, mas a grande maioria, como você disse, não tem conhecimento, né, das ferramentas que está na sua mão, né, que é o aparelho celular. Como você pode contratar alguém para fazer um marketing digital para você, Érica, se você não tem conhecimento Pode me de contratar como que eu aquele faço. marketing digital funciona? Na cidade temos o seu Cleison, né? Mas tem outras pessoas. Mas é bom que o cliente vá, Cleison, entendendo do assunto. O que é que ele quer. Sabendo o público que ele quer atingir. Olha, eu quero isso, Eu quero isso. Mas como é que você, empresário, vai chegar nele? Então, falta conhecimento dessa área. O pessoal pensa que isso aqui é chato. Eu não acho chato. Se todo um jovem aí que gosta de joguinho de celular deve estar prestando atenção na minha conversa. Entendeu? Verdade. Então não é porque você já tem uma certa idade que esse assunto é chato. Não, a gente tem que desmistificar isso aí. Cada vez mais ser útil. E ser útil. Porque o mundo é conhecimento. Essa é a ideia. Não pode parar. Né? Essa é a ideia. Então agradeço o espaço, está feita minha ideia. Se quiser levar à frente, eu estou com o tempo disponível. Pois já está aceita a ideia. Já está aceita a ideia. Pronto. Vamos trabalhar nisso, vocês vão me ver mais aqui. Pronto. Viu? Fiquem com Deus, todo mundo. Vamos fazer esses 4 programas próximos. Vamos. Como quadro aqui no programa. E a partir do quarto, a gente bota o programa exclusivo, 1 hora. Uma vez semanal. Uma vez por semana. A gente escolhe 1 hora e tal e sapeca. Tá feito já. Pronto. Tá fechado. E assim, mais do que isso, Cleiton, eu não sei se vocês sabem. É assim, pessoal. Contrato ao vivo aqui, né? É contratado. Eu não sei se vocês sabem, durante o primeiro ano da pandemia, 2020, eu e meus colegas do TI, da informática, a gente teve a ideia de fazer lives e transmitir no Facebook. Todo mundo em sua casa fazia lives. Eu me lembro disso aí. Por diversos assuntos. Mas paramos porque fizemos ainda umas 5 ou 6 lives, era uma vez semanal, mas paramos por falta de engajamento de você ouvinte. Então, o engajamento de vocês é o que faz a gente estudar, se dedicar, trazer assuntos do interesse de vocês. A gente falou sobre celular, a gente falou sobre computadores, a gente falou roteadores, entendeu? Pra pessoa entender, porque tem tanta marca de roteador e tanto número de roteador. O pessoal só chega lá na minha loja perguntando quantas antenas tem. Pessoal, antena não quer dizer nada não, pode ter 20 ou pode ter uma. O que vale é a tecnologia que está embargada dentro daquele produto. E o fabricante malandro agora tá botando equipamento ruim com várias antenas. E as antenas, Cleiton, é plástico, são ocas. Não tem nada. Antena oca. Então, a do Multilaser o maior fazedor disso aí é o Multilaser. São 2 antenas úteis e mais 2 ocas. É mesmo, cara? Não tá ligado em nada. É só plástico enfeite. pra cima. Por quê? Pegadinha do malandro, Por quê? cara. Porque o pessoal tá mal instruído. Só chega na loja perguntando quantas antenas tem. Então, assim, são diversas estratégias de marketing, mas que não existe malandra, mas não existe fiscalização sobre isso. Malandra. Então eles fazem o que quer. Então, Liga tá dizendo que é excelente a sugestão do podcast. Exatamente. Então, assim, eu peço a vocês que estão na live, eu peço a vocês que estão no radinho, que falem aqui ao WhatsApp da Canabrava, entrem em contato com o seu Cleiton, quem tem, e falem sua opinião, se a ideia é boa, se a ideia é ruim, quais os temas que você quer. Participe, porque o engajamento de vocês, ouvintes, pra mim, Ave Maria, eu acho que vai rolar. Tudo de bom. Eu acho que vai rolar. Tomara. Beleza. Viu? Américo Júnior, obrigado. Vamos criar um nome pra esse quadro aqui, que o quadro pode se transformar em podcast depois. Isso. Alguma coisa assim. Eu pensei só em trazer, não lembrei do nome. Não, a gente... Vamos pensar. Pessoal, valeu. Obrigado, fica com Deus. Obrigado por ter vindo. Sigam minhas dicas, viu? Escutou o trovão? Viu não? Escutou o trovão. Viu o relâmpago? Tira da tomada. Já foi. Já foi. Chama por Deus. O celular, ele consegue atrair o raio? Se ele tiver ligado na tomada, sim. Se não tiver, não. Pela camada de íons, não. Larga esse celular, menino! Não, espelho, não, é mito. Até existe um estudo recente sobre aquela questão de postos de combustíveis, que você está abastecendo, está com o celular na mão e não pode. Poxa, o meu celular, ele tem uma bateria de 3 volts, isso é muito baixo. Não vai pegar Meu fogo, carro está com, ou minha moto está com o motor em funcionamento, que a vela ali está pulsando a 30.000 volts. Quer dizer... Eu tô com o carro ligado abastecendo, mas eu não posso ficar com o celular na mão enquanto abastece. Então,
Não existe, não faz sentido. Mas chega a 30 mil volts a faísca da vela? Sim. A que causa explosão no motor? Causa explosão é 30 mil, só que é uma amperagem bem baixa. É bem baixa, mas é 30 mil volts. 30 mil volts a vela consegue. Esse Américo é massa, velho. Não sabia disso, não. Até mais, dependendo do modelo do seu carro. Né? Até mais. Os carros turbos precisam de mais voltagem para ter uma queima mais eficiente. É o assunto para outro programa. Tá vendo aí vocês? Não percam, não percam. Valeu, um abraço. Obrigado, pessoal. 7:55. A gente já volta. Tá